Se esse vídeo apareceu para você aí, é um baita de um sinal que você vai mudar de vida neste ano de 2025. Todos que estavam acostumados com você não vão reconhecê-lo mais. Então eu só peço, fiquem comigo do começo ao fim, para que todos os vídeos que eu fizer chegue para você. E para isso, basta você dar o like, curtir, comentar, compartilhar, para eu saber que você está aí nos comentários. E com certeza, se você não ficar até o fim, é porque você não quer nada com nada. Então, quem não quer nada com nada, eu já peço que saia, porque sempre eu trago conteúdos valiosíssimos aqui. E não será diferente agora. Só que agora eu vou fazer uma pegada diferente, uma pegada que você vai ficar intrigado. E esses vídeos meus, você pode, conforme você está fazendo as coisas no seu dia a dia, você pode só colocar um fone, algo que não atrapalhe ali o seu trabalho, algo que não gere perigo para você, mas só de colocar um fone vai ser o suficiente de o tanto que você vai aprender. Porque eu vou ler em cada vídeo um capítulo do livro Pai Rico e Pai Pobre, ele está aqui, e esse livro impactou a minha vida e com certeza impactará a sua. Então fiquem comigo do começo ao fim. Repito, você que vai sair, já está cogitando a sair, é porque você não quer nada com nada. É porque você não vai ter o direito de daqui a alguns anos reclamar da sua vida, porque você saiu. Agora, se você ficar no final, até o final desse vídeo, eu quero que você deixe lá nos comentários. Eu fiquei e estou muito grato pelo conteúdo. Então vamos lá. O primeiro capítulo se chama Pai Rico e Pai Pobre. Eu vou ler e vou comentar de acordo com o conhecimento que eu adquiri nesses anos, e olha que é muita coisa. Eu falei em vários vídeos, repito mais uma vez, na verdade esse livro para mim foi algo que impactou a minha vida como nenhum. Então vamos lá. Pai Rico e Pai Pobre. Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vistas contrastantes. A visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Tive dois pais, um rico e um pobre. Um era amigo, instruído e inteligente, tinha PhD e fizeram um curso universitário de graduação com duração de 4 anos em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. O meu outro pai nunca havia concluído o ensino médio. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente em toda a vida. Ambos auferiram rendas consideráveis. Ou falando de uma forma para que todos entendam, não que eu estou desqualificando a minha audiência, mas ambos ganhavam bem. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras, o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para a sua igreja. O outro morreu deixando dívidas. Por aí eu já falo, você que teve a condição de ter um pai, você teve um pai com a mentalidade rica ou a mentalidade pobre? Você que infelizmente já perdeu o seu papai deixou heranças, deixou recursos para que você tenha uma vida menos ruim, até pela ausência dele? Deixe nos comentários aí. Então, ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Os dois me ofereceram conselhos, mas não me recomendaram as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram o mesmo tipo de estudo. Então, cada um tinha ali uma forma de pensar. Outro mais no nível universitário, no nível secular, e o outro a sua moda, que você vai entender conforme você for ficando comigo em todos os vídeos. Se eu tivesse tido um único pai, teria que ter aceitado ou rejeitado seus conselhos. Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vistas contrastantes a uma visão de um homem rico e a de um homem pobre. Em vez de simplesmente aceitar ou rejeitar um desses pontos de vistas, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. Então essa pessoa aqui, que mais para frente você vai descobrir o nome dele, que ele existe sim,
ele teve esse privilégio de ter essas escolhas poderosíssimas. O problema é que o homem rico ainda não era rico. O pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes. Por exemplo, um dos meus pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro, a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Aí eu falo para vocês, a ampla maioria dos brasileiros, com toda certeza, infelizmente, nasceram ou vivem até hoje com essa crença totalmente cruel e totalmente infundada, que é: o dinheiro é mal. Você querer muito dinheiro é algo que é ruim, é satânico, é não sei o quê. Ou seja, isso. Agora, quem tem e teve a graça de ter um pai que realmente tem esse raciocínio que a falta de dinheiro é a causa de todo o mal, esse cara já pode falar: eu agradeço demais por esse ensino. Quando garoto, a influência de dois pais, ambos homens fortes, gerava uma situação complicada. Eu queria ser um filho bom e os ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre as suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre cada coisa que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como: por que ele fala isso? A respeito das afirmações dos meus pais. Teria sido muito mais simples falar sim, ele está certo, concordo com isso, ou simplesmente rejeitar um ponto de vista dizendo: o velho não sabe o que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar e escolher um dos caminhos por mim mesmo. E esse processo de escolher sozinho se mostrou muito mais valioso a longo prazo. Não se tratou simplesmente de aceitação ou rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o dinheiro não é um tema ensinado nas escolas. Hoje em dia já é um pouco mais aqui no Brasil, mais nas escolas particulares, mas parece que tem algumas públicas que já estão ensinando. Não sei de que forma. Aí vem uma pergunta aqui: o que o pai pobre pode dizer a respeito de finanças para seu filho? Isso daí é uma pergunta. Ou seja, não muita coisa. Porque se ele é pobre, o que ele pode dizer de mais? A não ser romantizar, a não ser espiritualizar a coisa. Que é, infelizmente, o que a maioria faz e sem maldade nenhuma. Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas terá uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Infelizmente, lidar com o dinheiro não é ensinado nas escolas. Elas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de bancos, contadores versados, engenheiros que tiveram ótimas notas enquanto estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa dívida nacional alarmante se deve, em boa medida, a políticos e funcionários públicos instruídos, mas que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área. Isso daí te soa como algo familiar? Eu acredito que sim. Olhe que esse livro é de um cidadão que morava nos Estados Unidos, ele está citando sobre os Estados Unidos. Isso te fez pensar aqui no Brasil? Te fez pensar que as maiores e as decisões mais importantes são tomadas por políticos, que alguns deles nem formação superior têm, não têm conhecimento algum sobre finanças? Já parou para pensar? Então, vocês imaginem, né, se um cara americano ou que mora nos Estados Unidos, ele já estava falando há mais de 20 anos atrás dessa situação, agora tente converter isso aqui para o Brasil. Atualmente, fico pensando o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência médica e financeira. Elas se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare você vai ver lá no rodapé, eu acho que eu vou deixar as páginas desse livro aí, conforme eu vou falando aqui, a página vai passando para vocês acompanharem. Medicare é um programa norte-americano de assistência aos idosos. Então, esse é o Medicare. Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro continuar sendo tarefa dos pais,
cuja a maioria será ou já é pobre. Mais uma vez, eu falo para vocês, convertam isso aqui para o Brasil, que a ampla maioria é pobre. Como que pode dar certo? Como que pode, sabe, esse país se destacar, esse país sair da dependência governamental e uma dependência totalmente fora de cogitação que se saia? Por quê? Porque não se investe em ensino, não se investe em coisas sólidas que vão fazer as pessoas caminharem com os seus próprios pés. Então tentem sempre converter para o Brasil e sempre falo e repito, comente aí. Como tive 2 pais para me influenciar, e olha que no Brasil aqui eu esqueci para trazer esse vídeo, mas em outros eu trarei, a porcentagem de pessoas que não tem nenhum pai sequer. É criado por avós, por mães. É só para vocês terem uma noção aí que diferença. Aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e, ao fazê-lo, percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar, não posso comprar isso. Ou outro proibia o uso dessas palavras. Ele insistia em que eu falasse, o que eu posso fazer para comprar isso? Também mais um gancho em cima disso, de tudo que eu estudo, de tudo que eu gosto de estudar, é o poder das nossas falas. E isso, na verdade, é até bíblico, né? O que você fala não volta mais vazio. Então você tem que ter muito cuidado do que você permite sair da sua boca, que você vai ser refém daquilo. E aquilo ali, com certeza, vai fazer de tudo para se tornar real no mundo físico. Então, o raciocínio aqui do pai pobre, você vê que já é poderoso. Ele não aceitava esse tipo de colocação. Eu não consigo pagar isso. Ele falava que jamais era para se fazer isso. Então o outro proibia que ele falasse aquilo e insistia para que ele falasse, o que eu posso fazer para comprar isso? Já muda muito. Reparem que muda demais. Em um caso temos uma afirmação, no outro uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro obriga a você refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente, não posso comprar isso, o seu cérebro ele já para de se esforçar. Agora, ao perguntar o que eu posso fazer para comprar isso, você mantém o seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprava tudo o que desejasse. Ele ensinava enfaticamente que eu treinasse a minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quanto mais forte ele fica, mais dinheiro ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente não posso comprar isso era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os meus pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr o seu cérebro para dormir quando o assunto era dinheiro e o outro tinha o costume de exercitá-lo. O resultado era que, ao longo do tempo, um dos meus pais ficava financeiramente mais forte e o outro enfraquecido. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regularmente. Enquanto outra senta no sofá e assiste à televisão, o exercício físico adequadamente aumenta suas chances de ter uma boa saúde e o mental amplia suas chances de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Mais uma vez, hein, pessoal? Que poder de ter um pai desse, hein? Quem diria se com todos nós que nem fomos criados por pais, tivéssemos pais com essa mentalidade, como alguns têm esse privilégio. Meus 2 pais tinham atitudes mentais diferentes. Uns acreditavam que os ricos deveriam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. Outro dizia, os impostos punem os que produzem e recompensa os que não fazem. Um dos meus pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Olha que diferença. Um dos meus pais dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro dizia, tenho que ser rico por causa dos meus filhos. É o que eu penso, é o que hoje, é o que também me dá mais ânimo, me dá mais energia para conseguir chegar lá, e eu vou chegar lá. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar, o outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Um recomendava
com questões financeiras, seja cuidadoso, não se arrisque, o outro aprenda a administrar o risco. Um afirmava: nossa casa é nosso maior investimento e patrimônio. O outro: a minha casa é uma dívida e se sua casa for o seu maior investimento, você terá problema. Aqui eu quero dar uma pausa rápida e dar o meu comentário. É uma polêmica, acredito que nunca deixará de ser polêmica, mas a princípio ela recebe uma herança, ela recebe qualquer coisa, ou ela ganha num jogo, aí ela pega e empata tudo aquilo numa casa sem ter instrução nenhuma. Casa não tem alta liquidez, tudo bem que se for a única casa, para ela ter aquela tranquilidade, não ficar na mão, né, dos donos daquela casa, que pode chegar a qualquer momento e falar: ó, te dou 3 meses para você deixar essa casa para mim, porque eu vou precisar da casa. E isso varia por esse motivo. Agora, realmente, comprar casa para locar, eu também penso que não é um bom investimento. Embora, obviamente, cada um faz o que quiser, e isso não é uma crítica, isso é de cada um. Casa, para mim, eu também sempre repeti isso e vou repetir mais uma vez, que seja para construir e vender, que seja para construir e colocar em aplicativos tipo Airbnb, salvo engano. E então, assim, você vai comprar a casa, revender. Você vai comprar casa em leilões e também vai reformá-las e vender. Isso já é outra história. Agora, comprar para alocação, aí já é complicado, porque se você fizer qualquer cálculo, você vai ver que não é viável. Ambos os meus pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles as pagava em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades. Estava sempre preocupado com aumentos salariais, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licenças, férias e outros benefícios. Ele ficava impressionado com 2 de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviços ativo. Ele adorava a ideia de assistência médica e outros benefícios concedidos a veteranos aposentados. Ele também se empolgava com as cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade do emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente: trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias. O meu outro pai acreditava na total autossuficiência financeira. Ele sempre se manifestava contra a mentalidade de direito adquirido e falava que isso criava pessoas financeiramente fracas e necessitadas. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Um dos meus pais lutava para poupar alguns poucos dólares, o outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego, o outro a fazer planos financeiros e corporativos consistentes, de modo que eu pudesse criar empregos. Ser o resultado da criação de 2 pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia: nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como: sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isso. Mesmo que eu estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. Que show de bola de ensinamentos, hein, pessoal? Meu pai pobre dizia: não ligo para dinheiro, ou o dinheiro não é importante. A força do nosso pensamento nunca poderá ser medida ou avaliada, mas desde jovem se tornaram óbvias para mim a tomada de consistência dos meus pensamentos e a forma como eu me expressava. Observei que meu pai pobre não era pobre por causa de dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e suas ações. Quando garoto,
Tendo dois pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como os meus. A quem ouviria? A meu pai rico ou a meu pai pobre? Isso é uma pergunta que ele faz. Então vamos lá, que estamos quase acabando esse capítulo aqui. Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quando ao que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar por dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um bom profissional, um advogado ou um contador, ou que fosse para uma faculdade de administração para obter uma MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo. Trabalhar para mim. Não trabalho por dinheiro. Costumava repetir: o dinheiro trabalha para mim. Aí que é o pulo do gato. Renda passiva, você aprender sobre renda passiva. Isso, infelizmente, a maioria das pessoas, isso daí é grego para essas pessoas. Com 9 anos, resolvi ouvir e aprender com meu pai rico tudo sobre dinheiro. Optei por não dar ouvidos ao meu pai pobre, mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários. Então reparem que aos 9 anos ele tomou essa decisão que provavelmente foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado. Uma lição de Robert Frost. Robert Frost é o meu poeta favorito. Embora goste de muitas de suas poesias, a minha preferida é A Estrada Não Trilhada. Quase todos os dias recorro às suas lições. Então vamos para a poesia aí. A Estrada Não Trilhada. Num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou-se, mas, sendo um só um caminho eu tomaria. Assim, por longo tempo eu ali me detive. E um deles observei até um longe declive no qual, dobrando, desaparecia. Porém, tomei o outro igualmente viável, e, tendo mesmo um atrativo especial, pois mais ramos possuía e talvez mais capim, embora quanto a isso, o caminhar no fim os tivesse marcado por igual. E ambos, nessa manhã, jaziam recobertos de folhas que nenhum pisar enegrecera. O primeiro deixei, para um outro dia, e, intruindo que um caminho outro caminho gera, duvidei se algum dia eu voltaria. Isto eu hei de contar mais tarde, num suspiro, nalgum tempo ou nalgum lugar dessa jornada extensa. A estrada divergiu naquele bosque e eu segui pela que mais ínvia me apareceu, e foi o que fez toda a diferença. No decorrer dos anos, pensei muitas vezes no poema de Robert Frost. Ao escolher que dar atenção aos conselhos e às atitudes quanto ao dinheiro de meu pai instruído, tomei uma decisão dolorosa, mas ela determinou o resto da minha vida. Com a decisão de a quem dar ouvidos, teve início a minha educação financeira. Meu pai rico me deu instrução num período de 30 anos até que cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que ele estava tentando martelar na minha cabeça, às vezes bastante fechada. O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a educação financeira. O dinheiro vem e vai. Mas, se tiver educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não é eficaz é que a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona, e assim passa a vida inteira trabalhando por ele. Identificou aí? É um tapa na cara, né? Como comecei com apenas 9 anos de idade, as lições que meu pai rico me ensinou foram simples, e quando tudo foi dito e feito, encontramos apenas 6 lições, repetidas ao longo de 30 anos. Este livro trata dessas 6 lições das formas mais simples possíveis, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não pretendem ser respostas, mas sim marcos, referências que ajudarão você e seus filhos a enriquecer. Não importa o que aconteça em um mundo de crescentes mudanças e incerteza. Então, o capítulo 1 foi esse. Eu espero que até aqui você já se sentiu maravilhado como eu já senti. Até o próximo vídeo, mas eu repito, se você chegou até aqui,
eu falo, eu cheguei e gostei muito. E fala qualquer coisa aí que serve demais, vamos enganjar esse vídeo, mande para o máximo de pessoas que vocês puderem. Até o próximo vídeo aqui, pessoal. Cleiton Feliciano, do canal Criado pela Mente.